Olá, amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança Caridade. Meu nome é Vanderlei. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente para darmos continuidade a esse estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de tudo, gostaria de dar uma boa tarde a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja nos nossos corações. E a abordagem vai dar sequência ao estudo realizado na semana passada sobre o orgulho e a humildade, que se encontra no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje nós vamos ler o item 12 e fazer os nossos comentários. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura e as nossas reflexões, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Divino, para agradecermos por essa oportunidade grandiosa dessa tarde auspiciosa e que possamos estar em conexão com o alto para absorver essas mensagens profundas trazidas pelo nosso Mestre Jesus, que já objetivo despertar o nosso espírito para os verdadeiros propósitos da vida. Que assim seja. Então vamos lá para essa leitura. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal, está. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isto, para mais infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Porque haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Porque fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresenta-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem, que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensal dos outros se mede pelo ouro que possuem, ou pelo nome de que usam, que interesse e poder eles têm em se corrigirem dos seus defeitos? Dar-se-ia o inverso, se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Porque há de um querer elevar-se acima do seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício da queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que tudo em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia à medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem,
apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Esse texto de Adolfo, bispo de Argel, é profundo e realmente nos convida a uma reflexão diante de um tema que se reflete demais na nossa caminhada evolutiva. Ele fala sobre o orgulho e sobre a humildade. E quando a gente faz um raciocínio, uma reflexão diante de um tema exposto, a gente faz também uma analogia com relação aos efeitos que as trevas produzem no nosso espírito e que a gente, diante desses efeitos negativos, a gente passa a valorizar os efeitos positivos das luzes, que fazem com que a gente tenha uma clareza nas nossas ideias e uma lucidez na nossa percepção. A mesma coisa acontece com o orgulho. O orgulho, ele produz os seus efeitos negativos que ora sentimos na vivência e em contato com a nossa sociedade. E ao passo que, com esses efeitos que nós sentimos no âmago do nosso espírito, a gente vai percebendo o valor da humildade. O quanto a humildade ela pode fazer com que a nossa sociedade se torne mais fraterna e mais humana, porque a humildade ela nivela os homens. O orgulho é o contrário. O orgulho ele se coloca numa situação ilusória, interna, de superioridade com relação aos outros. E faz com que tenha um efeito até hipnótico, de auto-hipnotismo no ser humano, porque ele cria uma realidade que está totalmente distanciada daquela realidade verdadeira propiciada pelas leis de Deus. Então a gente vai entendendo todo esse mecanismo que a vida nos propõe, que é a reeducação da nossa alma, através desses valores que vão fazendo que a cura dessa patologia ela se dê através do nosso exercício no bem e através do nosso esforço para compreender essas mesmas leis que nós nos reportamos e internalizá-la no âmago do nosso espírito. Dentro desse exposto, a gente vê o quanto que o orgulho ele torna a nossa percepção superficial, porque o orgulho, o homem orgulhoso, ele fica muito inclinado à matéria, à superficialidade das coisas e principalmente a tudo que faz com que exalte a sua personalidade. Ele fica situado mais no campo mais externo do seu ser, fazendo com que todas as suas formas de apreciação não transcenda além da matéria. E quando a gente vai amadurecendo o nosso espírito através das provas da vida e também das consequências dessa patologia que se encontra em nosso psiquismo, porque ela propicia consequências que muitas das vezes nós não observamos no campo das nossas emoções, porque ficamos voltados só para as leituras desses sinais externos. A gente passa por essas circunstâncias que vão golpeando esse orgulho, fazendo com que ele seja menos alimentado. E o homem, quando ele vai realmente se despertando e vai se possibilitando
a caminhar na direção dessa virtude requisitada que é a humildade, ele vai alcançando a cura de si mesmo, vai criando oportunidades maiores de vivenciar a vida com mais profundidade e com mais maturidade. E acontece o seguinte, que o homem orgulhoso, ele simplesmente ele consente, ele aceita a manifestação dos vícios, ele é condescendente com os vícios, né? Só pelo fato daquela pessoa que possui o vício ser dotada de riquezas materiais ou de um nome que tem um peso na sociedade. E ao passo que, com relação àquele trabalhador que trabalha, que vive dos seus esforços e que também vive na obscuridade da sua personalidade, ele não tem nenhuma atenção, nem sequer uma referência de proteção com essas pessoas. Então, o que isso nos mostra? Que mostra que o quanto o orgulho é nocivo para nós, espírito que estamos buscando ascender a nossa consciência para Deus, o quanto ela nos distancia de Deus. E quando a gente faz uma leitura de um texto como esse, tão profundo, em que resgata a mensagem do Cristo, porque o Cristo já havia nos advertido que aquele que desejasse ser maior no reino do céu, ele deveria se colocar a serviço de todos, e até o ponto de dar a sua vida para a redenção de muitos. E a doutrina espírita não só esclarece com as palavras, através dos textos bem interpretados, mas ela traz fatos, porque são os próprios espíritos orgulhosos que vêm trazer a mensagem, o seu testemunho da sua situação no mundo espiritual de dificuldade e sofrimento através da mediunidade. Isso faz com que a gente tenha mais responsabilidade diante dessa possibilidade de realmente conhecer a lei de Deus em manifestação. Que nesse processo, a gente despertando e realmente encarando que a verdadeira realidade ela se encontra vinculada ao espírito imortal, a gente passa a mudar o nosso proceder diante da vida e ter um aproveitamento melhor com a circunstância que ela nos oferece. Quando a gente vai realmente fazendo esse processo de reeducação, em que a gente vai superando todo o orgulho que existe em nós, por sua vez também vamos cuidando de superar outras mazelas que são todas oriundas do orgulho. Porém, não devemos esquecer que o orgulho é o pai de todas as imperfeições. Então, diante desse exposto, a gente vê a necessidade da gente poder se identificar como orgulhoso, porque até isso o orgulho é tão nocivo que ele nos impede de nos enxergarmos tal como nós estamos. Estamos no estado de imperfeição, mas também possuímos potencialidades a serem desenvolvidas. Mas para a gente realmente se identificar, a gente precisa de uma cota, nem que seja a mínima possível, de humildade, para que realmente a gente se identifique como um espírito orgulhoso, necessitando dessa terapia de reformulação interna, que a gente só faz isso na convivência um com os outros através do exercício do bem. E a cada vez mais que a gente vai se dedicando ao trabalho do bem, a gente vai fazendo esse exercício, isso vai potencializando a nossa capacidade de sair de nós mesmos, de percebermos o outro no seu universo, e isso também se curando. E à medida que a gente vai se curando, a gente vai se aproximando de Deus. Então, refletir sobre o orgulho é muito importante, porque a gente vai percebendo que nós repetimos diversas experiências, porque custamos muitas das vezes nos desvencilhar dessas ideias que alimentam o orgulho, esses condicionamentos cristalizados no nosso psiquismo, que nos impede de ver a vida tal como ela é.
E a vida tal como ela é que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais em potencialidade e origem, só nos diferenciamos em aptidão em função das diferentes experiências que nós usufruímos durante a nossa jornada evolutiva como espírito imortal. Mas, diante desse despertar em que a gente dilata nossas percepções e a gente vai fazendo todo esforço para que as nossas emoções e as nossas ações se coadunem com essas perspectivas que nós estamos apreendendo na nossa intelectualidade, a gente vai vendo o quanto os efeitos luminosos vai produzindo dentro de nós, dando-nos leveza, dando-nos lucidez e também nos dando também amorosidade. Então, terminamos aqui, meus amigos, agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos e eu convido a todos a elevarmos o nosso pensamento a Deus para agradecer por essa oportunidade de estar refletindo sobre um tema que é tão importante na nossa caminhada evolutiva, porque entrava demais a nossa aproximação com o próximo e a nossa aproximação com Deus. Precisamos nos desvencilhar do orgulho, trabalhando em nós mesmos, aproveitando as oportunidades de fazermos o melhor para o outro e, consequentemente, fazendo o bem para o outro, estamos fazendo o bem para nós mesmos. Que possamos seguir consciente dessa necessidade de estarmos com o coração grato a Deus, de estarmos abertos às provas necessárias ao crescimento do nosso espírito, porque enxergamos ainda a pequenez do nosso espírito, mas sempre tendo a perspectiva que deveremos trabalhar as nossas aptidões para nos colocarmos a serviço da vontade de Deus. Obrigado por tudo, obrigado por essa energia que nós sentimos em toda a nossa dimensão do nosso ser, que possa ser estendida essa proteção, essa energia benéfica ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade e ao nosso querido GEPEC. Que os nossos trabalhadores sejam envolvidos e a todos aqueles que também frequentam o GEPEC também possam ser envolvidos por essa energia de paz, de amorosidade e de saúde. Obrigado por tudo e que assim seja. Bem, meus amigos, semana que vem daremos prosseguimento aos nossos estudos. Espero estar com vocês novamente para que possamos aprender cada vez mais e seguirmos em direção ao alto. Que assim seja.